O Evangelho, a mais terrível verdade das Escrituras. Paul Washer. Primeiramente, o Evangelho começa em Deus. Veja que toda a questão volta à natureza de Deus. Deus é justo. Deus é santo. Deus não pode violar seus atributos. Ele não pode fazer algo que o contradiz. Ele é um Deus justo. Agora, isso é uma coisa boa. Seria terrível saber que este universo foi criado por um Deus mau. Um Deus onipotente que fosse mau seria completamente terrível. Então é bom que Deus seja justo, mas isso apresenta também outro problema. Se Deus é justo, o que Ele faz conosco? Deixe-me ilustrar o problema para você. Alguns anos atrás eu estava na Europa e ia palestrar em uma universidade. E eu sabia que a multidão ficaria contra mim. E eles tinham a ideia de que esse dinossauro social iria chegar com uma mensagem do tipo puritana e dizer que todos eles eram pecadores. Então quando eu subi ao palco, eu estava mesmo orando, Senhor, por favor, me ajude. E acho que Ele me deu sabedoria. Eu olhei para aquela multidão de universitários e disse: eu vou compartilhar com vocês a verdade mais assustadora das Escrituras. E eu fiquei dizendo e os alertando que eu iria compartilhar a verdade mais assustadora que alguém pudesse saber sobre Deus. Então, quando eles estavam todos ansiosos em seus assentos, eu olhei para eles e disse: aqui está. A verdade mais assustadora das Escrituras é que Deus é bom. Bom, naquele momento eles começaram a rir e a cochichar como se dissessem: qual o problema? Alguns deles realmente disseram: qual o problema com um Deus bom? Quer dizer, por que isso é uma má notícia? Por que é assustador saber que Deus é bom? E a minha resposta foi a seguinte: é horrível saber que Deus é bom, porque nós não somos. Então, o que um Deus bom faz com pessoas como nós, pecadores? Pecamos contra Deus, pecamos uns contra os outros, pecamos contra a natureza, pecamos contra tudo. Toda a criação clama pela nossa condenação. Deus é verdadeiramente justo, então o que Ele faz conosco? Se um Deus justo simplesmente perdoa os ímpios, Ele não é mais justo. Se um Deus santo chama o ímpio para Ele mesmo, para ter comunhão com Ele, não é mais um Deus santo. Então, a grande questão de toda a Bíblia é esta: como um Deus justo perdoa o homem ímpio e continua sendo justo? Como um Deus santo chama o ímpio para ter comunhão com Ele e ainda continua santo? E a resposta se encontra na cruz de Jesus Cristo. Na cruz de Jesus Cristo, vemos essa revelação tremenda e única da completude dos atributos de Deus. Deus é justo. Ele tem que condenar nosso pecado. Deus é amor. Então, Ele se torna um homem em seu Filho. Vive uma vida perfeita como homem e então vai até aquele madeiro. E no madeiro, os pecados de seu povo são lançados sobre ele. E toda a justiça de Deus, toda a ira de Deus que nós merecemos é jogada sobre a cabeça de Cristo. A medida exata necessária para satisfazer completamente a justiça de Deus. Depois de sofrer, Jesus disse: foi consumado. Isso quis dizer que Ele fez aquilo que foi exigido para satisfazer a justiça de Deus contra o povo. Ele pagou o preço por completo. Isso é tão importante que se entenda que nossos pecados não foram expiados simplesmente porque os romanos bateram e pregaram Jesus na cruz. Nossos pecados foram expiados porque naquela cruz Ele carregou o nosso pecado e agradou ao Senhor Yahvé moê-lo. A ira de Deus que deveria ter caído sobre mim e você caiu sobre seu único Filho amado. E Ele sofreu na íntegra. Ele morreu, pois o salário do pecado é a morte. E no terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. E agora Ele está assentado à direita de Deus. E não há nenhum outro nome, nenhum nome em qualquer mundo, não há outro nome dado ao homem pelo qual possamos ser salvos, exceto pelo nome de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Há apenas um Deus e um mediador entre Deus e os homens,
Jesus Cristo, o homem. E a fim de que sejam salvos, a Bíblia chama todo homem a se arrepender de seus pecados e crer no Evangelho. E o que significa se arrepender? Muitos têm definido o termo como mudar a mente de alguém. É isso que a palavra significa em grego. E esta verdade está lá. Mas ela quer dizer muito mais do que você e eu podemos conceber em nossa cultura hoje. Você pensa, bem, mudar a mente de alguém é muito superficial. Bom, pode ser, mas não é se você entender o que é a mente. A mente, na Bíblia, se refere à mente, o coração, é o centro de controle do ser humano. É o centro de controle de nossas vontades, emoções, nosso intelecto, processo de tomada de decisão. Então, o que ele está dizendo é que, se você mudou a sua mente, tudo mais mudará junto. Vou dar uma descrição perfeita de arrependimento. O apóstolo Paulo teve uma mudança de mente. Quando ele saiu para ir à estrada de Damasco, ele saiu com ordens para capturar cristãos. Por quê? Bom, era nisso que ele acreditava, era isso que ele queria. Paulo pensava que Jesus de Nazaré era o maior blasfêmio que já existiu. Era isso que ele achava. E também pensava que os cristãos eram uma seita terrível, que teria que ser destruída. Era isso que ele pensava. E então, no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Cristo ressurreto. E o que aconteceu? Seu pensamento mudou. Toda a sua realidade provou-se errada. Tudo o que ele pensava sobre a realidade, principalmente em relação a Deus, estava errada. Ele reconheceu que estava errado e começou a pensar completamente diferente. Ele agora pensava que Jesus era o Filho de Deus e o tão esperado Messias. Ele agora pensava que os cristãos eram o próprio povo de Deus, o próprio Israel de Deus. E porque seus pensamentos mudaram, tudo mais mudou. Depois de ser batizado, ele começou a ministrar e pregar o Evangelho, e ser perseguido pela mesma fé que ele antes perseguia. Veja, então, que arrepender-se é perceber que todo o seu pensamento, a sua visão sobre a realidade estava errada. E então ver e se submeter à verdade de Deus sobre quem Ele é. Sobre quem você é e sobre quem Jesus é e o que Ele fez por você. Bem, a questão é, você se arrependeu? A sua mente mudou? Esta mudança de mente levou a uma mudança de intelecto, de vontades, de suas emoções? Os pecados que outrora você amava, você agora odeia? A santidade que antes você ignorava, você agora deseja? O Cristo com quem você não tinha parte, de quem você vivia separado, você agora o estima? Você considera que o reino dos céus seja algo de grande valor? Estas são algumas evidências de que a obra de arrependimento tem sido feita em seu coração. Não apenas temos que nos arrepender, mas devemos crer em Jesus Cristo, para conhecermos que não há absolutamente nada em nós que pode nos salvar. Como o escritor do hino diz, nada em minhas mãos eu trago, mas apenas a cruz de Cristo eu clamo. É um reconhecimento de que você tem apenas uma esperança. E que 100% dessa esperança se encontra na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Que você sabe que não pode se salvar ao ponto de que se alguém apenas sugerisse que você entraria no céu por alguma obra de justiça, te faria ficar enojado e você gritaria: não, não, blasfêmia! Não, eu sou salvo por apenas um motivo. 2000 anos atrás, o Filho de Deus morreu, sofreu e morreu por mim. Então, a salvação vem a nós através de arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Bem, se você realmente crê em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Mas como você sabe que realmente acredita? Mesmo se você teve uma experiência de conversão, você sentiu a paz de Deus e muitas outras emoções, como você realmente sabe que isso é verdadeiro? Uma das maneiras que você sabe que isso é real é que isso continuará. Não é necessariamente o êxtase emocional que vai continuar, mas o que continuará é que você estará sempre crescendo em graça.
Você continuará a aprofundar-se no seu arrependimento. Você continuará a aprofundar-se na fé. Pouco a pouco, você será transformado mais e mais na imagem de Cristo. E você diz, irmão, um cristão verdadeiro peca? Sim. É muito triste, mas sim. Um cristão verdadeiro pode cair no pecado? Sim. Mas a diferença é que um cristão verdadeiro não pode viver em um estado de carnalidade contínuo. Um estado de imaturidade contínuo. Pois a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra a terminará. A Bíblia diz em Hebreus 12 que um dos maiores sinais de uma conversão genuína é que Deus cuidará de você com o cuidado de um pai. E Ele até mesmo te disciplinará, te punirá quando você sair do caminho. Não porque as atitudes dele com você mudaram, mas porque Ele te ama e deseja a sua santidade. Então, uma vez que você se tornou um cristão, você se tornou parte da providência de Deus. E aquele que iniciou a boa obra irá terminá-la. O Evangelho de Jesus Cristo é que Deus é justo, que o homem é radicalmente degenerado e merecedor de toda a condenação, que a fim de perdoar o homem, a justiça de Deus teve que ser satisfeita primeiro. E isso foi feito na cruz, onde Cristo ficou no lugar de seu povo e carregou o seu pecado, e foi esmagado sob o peso da ira de Deus contra eles. Ao morrer, ele pagou o preço por completo, foi ressuscitado dentre os mortos, e agora todo e qualquer lugar pode ser salvo através da fé, do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. E a evidência deste arrependimento sob salvação, dessa fé sob a salvação, será a obra contínua de Deus conduzindo à santidade. Paul Washer, você é amado. Uma linda mensagem, vale a pena ouvir. Você é amado. É uma grande honra e um grande privilégio para mim estar falando hoje aqui. É um grande privilégio. Estou maravilhado com a bondade de Deus em dar-me a oportunidade de estar aqui neste lugar, compartilhando e falando do Evangelho de Jesus Cristo em comunhão com crentes. É um privilégio tremendo. Não fiquem desanimados. Nunca fiquem desanimados. Não existe razão para ficar desanimado. Alguns dos melhores sermões que já foram pregados para 6 pessoas. Algumas das mais fantásticas manifestações de Deus aconteceram entre um punhado de crentes. Nós não deveríamos usar a sabedoria do mundo, nós deveríamos usar a sabedoria de Deus. Se fosse fácil, todos estariam fazendo. A questão não é sobre quão útil você pode se tornar, ou quão bem-sucedido nossos ministérios parecem ser. É sobre ser moldado à imagem de Cristo. Absolutamente tudo em nossas vidas é direcionado para nos moldar. Deus não é servido por mãos humanas como se Ele precisasse de algo de nós. Ele nos concede o privilégio de participar na grande obra que Ele está fazendo. Mas o grande objetivo de Deus não é nos tornar servos bem-sucedidos. O grande objetivo de Deus é nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Foi quando eu percebi que eu não precisava me mover 1 centímetro para a esquerda ou para a direita para ser amado por Deus. Que eu não precisava ser bem-sucedido aos olhos do mundo, ou poderoso, eloquente, inteligente ou qualquer outra coisa. Eu simplesmente era amado. Eu sou tão impuro, tão injusto, tão ignorante sobre as coisas de Deus.
que eu me sinto tão envergonhado. Eu disse, sua felicidade, tudo sobre você, sua segurança, sua alegria vem de seu desempenho e daquilo que você pode fazer para Deus. Eu disse, meu conforto, minha alegria, minha paz vem do que Deus fez por mim na obra concluída por Cristo. Deus não irá permitir que sua fonte seja qualquer coisa que não Ele e sua graça. Há um sentido em que, se não estivermos andando com Deus como cristãos, Ele vai nos convencer do pecado. Há um sentido em que devemos ficar tristes por nossa falta de obediência. Mas ao mesmo tempo, temos que entender o seguinte: você sabe o que Deus faz durante grande parte da vida dos que creem depois que eles são salvos? Ele não opera a vida neles, tanto quanto opera a morte. Depois de um curto período, chamado por alguns de lua de mel, no qual Deus nos protege com a sua graça, Ele começa a se afastar um pouco para que você veja que você não pode fazer nada e que tudo depende dele. É por isso que muitos jovens ministros, quando vão pregar, se eles são homens de Deus, irão se deparar com anos e anos de fracassos. Há exceções como Charles Spurgeon e outros, mas para a maioria de nós, Deus permite que passemos por muitos fracassos em nossas vidas de oração. Fracassos em nossa habilidade de ler a palavra e entendê-la. Fracassos em nossas pregações. Fracassos em todas as áreas, para que no fim possamos chegar a um ponto onde diremos: ó Deus, a quem tenho eu no céu além de ti, e a quem tenho eu na terra além de ti. E então Deus começa a trabalhar em nossas vidas e em nossos corações. É isso que eu quero que você veja. Eu não quero que você obtenha a sua alegria de seu desempenho, mas da obra concluída por Cristo. Eu quero que você obtenha tudo unicamente disto e de uma só pessoa. E assim a sua segurança, a sua alegria, a sua paz serão sólidos como uma rocha que não se altera. Mas enquanto sua alegria, sua segurança e tudo mais vierem de seu desempenho, você passará o resto da sua vida desse jeito. Uma vez um cara me disse, sabe, você poderia fazer isto e o ministério iria expandir. E você poderia pensar na TV e pensar em outras, essas coisas, seria muito bom. E depois que ele terminou, eu disse, mas se eu fizer tudo isto, onde vão encontrar tempo para ir pescar? Ele olhou para mim e falou, eu sei o que ele pensava, parecia algo como, você é uma das pessoas mais não espirituais que eu já ouvi falar. Eu olhei para ele e falei, Senhor, eu já fui assim, eu gastei boa parte da minha vida cristã trabalhando até a morte, para que de algum jeito Deus achasse que eu era especial. Eu não preciso deste ou daquele ministério ou das coisas das quais você está falando. Eu sei que eu sou profundamente, eternamente, perfeitamente amado. Agora, se Deus quiser que eu vá fazer alguma coisa, eu irei fazer alguma coisa, porque Ele me ama tanto. Mas eu não preciso ser grande, esperto, eloquente, não preciso ter um ministério tremendo e não preciso ser famoso. Deus me ama. Deus me ama, e isso é o suficiente. Eu quero que você saiba, se você é um crente aqui hoje, Deus te ama. A maior prova de fé é ressuscitar os mortos. Se você pode ressuscitar os mortos, você tem a fé. E eu digo, então me perguntem, qual é o maior ato de fé? Para mim é olhar no espelho da palavra de Deus e ver todas as minhas falhas, todos os meus pecados, todas as minhas deficiências, e acreditar que Deus me ama exatamente como Ele diz que ama. Se realmente ama, Ele realmente ama, você é amado. Se você está em Cristo, você é aceito. Se você está em Cristo, você sempre anda com essa segurança. Isso é algo lindo. Legalistas não gostam muito disso, mas para alguém como eu, isto é algo lindo. Para alguém que nunca foi capaz de fazer tudo certinho como as outras pessoas, esta é uma mensagem fantástica. Agora vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 3, verso 23.
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus pôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está, pois, a jactância? Foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Dr. Martin Lloyd Jones disse: esta é a acrópole da fé cristã. A cidadela, possivelmente, a passagem mais grandiosa de toda a Bíblia. O que eu li é possivelmente a passagem mais importante de toda a Bíblia. Você a leu? Você a entendeu? Você meditou nela? Porque aqui nós encontramos a maior de todas as verdades. Algumas pessoas leem esta passagem e a única coisa que elas se lembram é Romanos 3:23. E esta passagem, em minha opinião, é a mais importante de toda a Bíblia. Para poder entender a cruz de Jesus Cristo, temos que entender esta passagem. Eu sou tão impuro, injusto e ignorante sobre as coisas de Deus que eu me sinto envergonhado. Mas a minha segurança, a minha alegria, a minha paz vem do que Deus fez por mim e da obra concluída por Cristo. Deus seja louvado, glória seja dada a Deus. Divulguem, amados, divulguem esse trabalho, divulguem este vídeo. Essa mensagem conforte seu coração. Paul Washer, Visão do Céu. Qual é a minha mensagem para você se você é um cristão? Se você é um cristão, você só tem uma esperança: que Deus te dê olhos para ver. Que Deus se revele. Você vê, todos dizem: adquira fogo, consiga isso e consiga aquilo. Isso tudo é lixo infantil. Todos esses métodos criados por homens para escorar a sua fé. Todas essas coisinhas feitas para te colocar em chamas. Eles são entusiasmos racional, tolo, carnal, inútil. Só há uma coisa que vai formar fogo e é uma visão do céu enviada por Deus. Ore por isso. Você perdeu toda a sua fé no sobrenatural. Ore para que Deus te mostre o que foi feito por você. Ore para que Ele te dê o espírito de revelação. Ore para que Ele te dê sabedoria para abrir seus olhos, e então você não vai precisar ser escorado num retiro ou congresso distante por um cara que fala bem. Você precisa de uma visão do céu. E esses teólogos endurecidos que dizem que não existem mais visões, o que devem explicar porque a pregação deles é tão chata. Não me venham com acadêmicos. Me mostre o poder. Me mostre o que você viu com seus olhos e tocou com suas mãos. É disso que você precisa, cristão. Ore por isso, ore por isso. Você está tentando colocar a carroça na frente dos cavalos. Não faça isso. Você está tentando descobrir formas de ficar entusiasmado por Jesus. Você está tentando formar fogo. Vocês são como um time de futebol. Não funciona desse jeito. Você tem que se prostrar e clamar: ó Deus, revele-se a mim, eu sou uma pedra morta e um tronco podre. Ó Deus, abra os céus e me deixe ver o seu glorioso Filho. Uma rápida visão dele. E você não vai precisar de escoras. Você não vai precisar de escoras. O que era desde o princípio, o que vimos e ouvimos e nossas mãos tocaram, isso proclamamos a respeito da palavra da verdade. 1 João 1:1. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o seu nome. Mensagem de Paul Washer para os cristãos brasileiros. Olá, meu nome é Paul Washer e estou aqui no Brasil pela primeira vez em meus 30 anos de ministério. Eu acabei de pregar e agora estou indo pregar em outro lugar.
mas gostaria de dizer um oi e cumprimentar os cristãos aqui do Brasil. E também quero encorajá-los a estudar as Escrituras e comparar o que vocês têm aprendido nas Escrituras com outros crentes piedosos ao longo das eras. Sejam muito cuidadosos com o evangelismo moderno e com todas essas coisas que estão criando. Aprendam a andar na simplicidade da obediência. Aprendam a andar em santidade. A maior paixão de vocês deve ser estar cada vez mais devotos à pessoa de Cristo. Entendê-lo, entender o que Ele fez por você e servi-lo com tudo o que você tem. Nós vivemos em um mundo muito corrupto agora. Um mundo que está extremamente caído e que expressa sua raiva e hostilidade contra Deus. Devemos perceber que viver em um lugar tão corrupto também pode nos contaminar. Então, sejam muito cuidadosos com o modo com que vocês são. Não andem como tolo, mas andem como sábio. Estudem a Bíblia todos os dias de suas vidas. Vivam em seus joelhos. Levem toda necessidade, tudo a Deus em oração. Para vocês, jovem cristão, uma das melhores coisas que eu posso recomendar é algo que tenho praticado por muitos anos. Leia sistematicamente toda a Bíblia. Comecem em Gênesis e leiam tudo até Apocalipse. E quando acabar, comecem tudo de novo. Outra coisa maravilhosa que irá ajudá-los a crescer no conhecimento da palavra é: se enquanto leem a Bíblia, vocês não entenderem algo, peguem um caderno e escrevam uma breve pergunta sobre o que não entenderam e continue lendo. O que acontecerá de maravilhoso é que, quando você voltar a ler a Bíblia inteira novamente, pela segunda vez, vocês serão capazes de responder muitas das suas perguntas com a própria Escritura. Enquanto fazem isso, vocês crescerão gradualmente no conhecimento de Deus e de Cristo. Outra coisa que quero recomendar é isto. Se vocês estiverem estudando muitas Escrituras, horas por dia, mas sem oração, então muito desse conhecimento se tornará em orgulho e não produzirá muita piedade em suas vidas. Então, vocês precisam estudar as Escrituras, mas também precisam orar. A oração não é apenas intercessão, mas também simplesmente estar com Deus. Vocês poderiam, inclusive, estudar as Escrituras de joelhos. Muitas vezes eu ajoelho ao lado da minha cama e coloco a Bíblia sobre ela. E leio os textos de joelho, enquanto algo chama minha atenção, eu as levo a Deus. E quando vejo algo nas Escrituras que não veio em minha vida, peço a Deus me ajudar naquele exato momento. Sabe, o grande desejo de Deus para você é conformá-los à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Isso não acontecerá se vocês forem apáticos e passivos. Paulo fala inclusive de como precisamos nos disciplinar. Deixe-me repetir isso. Estudar as Escrituras, mas sem pular por elas o tempo todo. Leia de Gênesis a Apocalipse. Além disso, vivam uma vida de oração. E não somente a oração, mas também a memorização das Escrituras, pois vocês não poderão ter a Bíblia aberta diante de vocês o tempo todo. Então aprendam a memorizar as Escrituras. Vocês sabiam que existem pessoas que memorizaram o Novo Testamento inteiro, todos os Evangelhos, o livro inteiro de Salmos e coisas assim? Você também consegue. Eu me lembro de conversar que é bem conhecido pela sua capacidade de memorização das Escrituras. Ele disse: irmão, Deus lhe deu um dom para memorizar tantos trechos das Escrituras. Você sabe o que ele me disse? Ele disse: não, de forma nenhuma. Eu simplesmente me esforcei mais do que você. É isso que eu quero que você entenda. Para mim não é fácil ler a Bíblia sempre. Não é fácil orar, porque a minha carne odeia isso. Então, o que vocês precisam entender é que todos nós precisamos lutar contra a carne. Todos nós precisamos lutar contra a preguiça espiritual. Porém, são aqueles que lutam contra isso que prevalecem e progridem em santidade. Isso é muito importante. Vocês não se santificarão, vocês não crescerão em sua conformidade com Cristo sem fazer nada. Deus os abençoe. Eu oro que Ele lhes prospere em tudo, conforme a sua vontade. Deus os abençoe. Mensagem de Paul Washer aos cristãos no Brasil. Deus seja louvado.